O TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Hoje é dia de roda de conversa no TV Elas por Elas Formação e o tema dessa semana é direitos raciais e de gênero, luta contínua na sociedade. Participam do programa a ex-ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, a doutora em História Social, Kessi Coutinho, e a professora Antônia Araújo. A mediação é da professora Selma Rocha. Olá, meu nome é Selma Rocha e hoje nós estamos aqui para estabelecer uma roda de conversa sobre as aulas da professora Matilde Ribeiro em relação à questão racial, aos direitos das mulheres negras no Brasil. Então, nós estamos aqui com a professora Matilde, que é professora adjunta da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A professora Matilde foi ministra da Igualdade Racial durante o governo Lula. Estamos aqui também com a Kessi Coutinho, que é doutora em História Social pela UNB, e estamos aqui também com a Antônia Araújo, que é professora e militante negra e feminista. Bem, eu quero, depois das importantes aulas da professora Matilde, levantar aqui algumas questões para vocês comentarem. A primeira delas é o seguinte: a nossa companheira Matilde disse na primeira aula, ela fez uma referência importante ao Florestan Fernandes, quando ele diz que a população negra, depois da abolição, viveu por sua própria conta. Esse quadro pós-abolição, de certa forma, deixou marcas no século XX, mas isso não aconteceu sem luta e sem resistência da população negra, especialmente das mulheres negras. E ela vai destacar a liderança de algumas mulheres, que eu quero reiterar aqui, da Dandara, da Teresa de Benguela, de Quilombo, a Antonieta Barros, que foi a primeira parlamentar negra, a Lélia Gonzalez. No governo Lula, desenvolveu-se o trabalho doméstico cidadão como proposta, e depois, no governo Dilma, os direitos das domésticas foram assegurados no Brasil. Eu gostaria que vocês falassem em que medida esta ampliação dos direitos contribuiu para superar essa consciência
que deixou a população negra à sua própria sorte durante uma parte do século XIX, o final do século XIX, poderíamos dizer, não sem resistência e luta, quase que durante todo o século XX. E eu gostaria que vocês comentassem em que medida essa questão das domésticas, por exemplo, foi acolhida socialmente, principalmente por setores da classe média. Nós sabemos que houve uma reação em relação a isso, forte por alguns setores. Então, eu gostaria que vocês comentassem essa herança da escravidão e do pós-escravidão, a garantia de alguns direitos, como os direitos das domésticas, e aquilo que mudou na consciência social no Brasil sobre o racismo. Eu quero convidar a Cassi para falar em primeiro lugar. Boa tarde a todas, todos e todes. Para mim é uma honra estar participando de uma roda de conversa com mulheres tão ilustres e estar aqui nessa roda, né, onde a gente discute temas que são extremamente importantes para a nossa sociedade. Eu acho que eu vou pegar já do início, né, quando você fala da frase, né, você na verdade retoma a frase que a professora Matilde fala sobre o Florestan Fernandes, quando ele diz que depois da abolição nós, né, negros, ficamos à própria sorte, fala muito do que é que foi esse processo, né, de sair da escravidão e entrar nessa liberdade. E aí eu coloco essa liberdade em aspas, porque uma coisa foi a abolição no papel, outra coisa foi a realidade, né? Nós negros, quando tivemos a chamada abolição da escravatura, a assinatura, né, a oficialização, né, porque nós já estávamos ali em um processo de resistência muito grande, não só com a nossa chegada ao Brasil, os escravizados quando chegaram ao Brasil, teve todo um processo de resistência, que a gente tem aí com diversos movimentos que aconteceram, como a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates, dentre outras que foram Revolta dos Búzios, né, que foram processos de resistências que os escravizados faziam dentro da sociedade justamente para mostrar que aquela situação não era uma situação em que eles gostariam de estar e queriam e ficariam. Então, quando acontece essa transição, nós fomos colocados, na verdade, jogados à própria sorte, né? Porque não se deu nenhum tipo de incentivo para essa população, não se deu nenhum tipo de nem terra, nenhuma garantia, nem nenhum tipo de suporte para que nós pudéssemos viver na sociedade sem dependermos daquela situação em que vivíamos anteriormente. Na verdade, praticamente se manteve essa situação, né? Porque muitos tiveram que continuar vivendo na casa dos seus senhores, trabalhando para pagar, né, a sua moradia, a sua alimentação. Outros foram jogados para a margem, então tiveram que viver em cortiços, em favelas, né, ali na sociedade sem nenhum tipo de condição, enquanto a gente via que o Estado brasileiro ele pagava para estrangeiros europeus viverem aqui, né? Eles davam terra, eles davam dinheiro, eles davam todo um suporte que não foi dado à nossa população que já estava aqui. Então, quando a gente traz essa discussão para a situação das trabalhadoras domésticas, a gente percebe que é uma continuidade dessa escravidão, né? E o que eu posso dizer sobre os direitos que foram adquiridos é que não foi fácil, né, adquirir esses direitos. Eu acho que é uma luta que se conquistou muitas coisas no período, né, do governo Lula, e que você via a classe média muito incomodada, né? Eu lembro de uma situação com uma colega de um
lugar onde eu frequentava, ela falou que Lula tinha tirado dela a possibilidade dela ter uma trabalhadora em casa, porque ela teria agora que estar pagando esses direitos para aquela pessoa que estava ali, né, na casa dela, executando um trabalho. Então existia ali, e ainda existe, porque a gente recentemente teve um caso onde uma mulher no Imbuí, ela mantinha uma trabalhadora doméstica como escrava em casa, sem poder sair, né, pagando pouquíssimas coisas dos seus direitos, né, não querendo dar o que lhe era devido, porque ainda existe essa visão de que o trabalhador, a trabalhadora doméstica é um escravo, né? Ainda existe essa visão. Então, são pouquíssimas pessoas que têm essa consciência, né, e que dá aí os direitos que são necessários, que se preocupa em estar colocando aquele trabalhador doméstico como outros trabalhadores que têm que ter o seu direito, né, que têm que ter todas as suas garantias para o trabalho. Então, essa foi uma das questões que eu acho que o governo Lula mexeu muito com a classe média, né? Porque eu acho que ter uma trabalhadora doméstica em casa, sem a garantia dos seus direitos, mantinha ali você em uma posição de distância de outras classes, né? Por acreditar que a sua situação era muito melhor, né? Então, ali, eu acho que eles mediam muito a sua posição social por ter ou não uma trabalhadora doméstica. E a partir do momento que precisam estar pagando esses direitos e não conseguem pagar todos, porque é necessário você dar todos os direitos que a pessoa merece e necessita, eles acham que não é certo, né? Porque querem manter ali aquela situação de senhor e escravo. Muito obrigada, Cassi, muito bom te ouvir. E agora vamos continuar essa conversa com a Antônia. Vamos ver o que a Antônia nos diz sobre essa questão, como ela desenvolve essa discussão que você nos traz sobre o pós-escravidão e sobre a relação entre a Casa Grande e a Senzala e o nosso tempo. Então, boa tarde a todas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, a professora Matilde, a Cassi, né, Selma, encontrá-las aqui nessa tarde é muito bom, porque a gente falar sobre a realidade do nosso povo, né, desde a sua chegada aqui, nos faz também criar essa vontade de que as coisas mudem, né, a gente trabalha e milita para que isso aconteça. A gente tem uma realidade em que a população negra, o povo negro, né, chegada aqui no Brasil, né, passou por um processo de muita resistência. Primeiro, a gente parte do ponto de vista do ponto de partida, que é a resistência. Desde o começo, o povo negro, a empresa, né, colonial se deparou com a resistência do povo negro à escravização. E essa resistência também, ela pode ser traduzida em formas alternativas, vamos dizer assim, de criar, de sobrevivência, né? De sair daquela situação e de sobreviver independente da situação que era posta. E isso eu quero traduzir na criação dos primeiros quilombos, dos primeiros momentos em que a população conseguia, as pessoas conseguiam sua carta de alforria, ou direito à liberdade, com todo o empecilho que o Estado impunha, né? Mesmo assim conseguia esse processo e ia se virando e ia se colocando na vida de forma muito apartada do Estado. O Estado sempre foi muito protetor da elite branca, né, colonizadora, e foi muito medonho, e esse é o termo mesmo, com a população negra. Sobretudo com essa população urbana e com a perseguição que se fazia aos refugiados, aqui se refugiavam nos quilombos. Mas eu gosto de pensar nesse momento, enquanto um momento em que a população também conseguiu se colocar como aquela que é produtora do seu próprio destino, né?
tomar essa decisão de se autodeclarar liberto, de estar em liberdade, é também uma forma de tomar o seu destino nas mãos, e a gente teve esses ensaios e teve essas possibilidades. Óbvio que o Estado não só não contribuiu com o processo de emancipação dessa população, da nossa população, do nosso povo, como também ele impunha regras duríssimas, como, por exemplo, a dificuldade de acesso à educação, a dificuldade de moradia, o não acesso à terra e todas as outras questões, que não era só que ele não tivesse política pública, é que ele também punha uma barreira. Então, a gente nunca pode esquecer das leis que eram postas sobre ali, principalmente em 1800, logo após o processo de abolição, que determinava que nenhum negro poderia frequentar a escola, por exemplo, que isso vai aos poucos, né, sendo revogado, e a gente entra no século XX, inclusive, com essa dificuldade, com a enorme população negra semi-analfabeta ou não alfabetizada de verdade, e a gente vai se deparando com essa entrada mais forte na educação a partir da luta constante do movimento negro, né, que vai reivindicar isso, vai ter isso como bandeira de luta, e vai brigar para que as pessoas entrem na escola, para que a escola seja universal e tudo. Dentro dessa população, as mulheres negras eram as mais prejudicadas, eram as que tinham maior dificuldade de acessar a educação e, logicamente, de chegar a essa condição de ter outros trabalhos que não o trabalho doméstico. Então, quando a gente fala da lei que trata do trabalho doméstico no Brasil, a gente está falando ainda de uma carta de ocorrência das mulheres negras. E a gente nunca pode esquecer que o Brasil é um país que enfrenta uma realidade em que existe o quarto da empregada, por exemplo, nas residências. E essas empregadas, elas estão em pouco, são as mulheres negras, e são essas que estavam sem carteira assinada, sem direito à folga, sem conseguir ver seus filhos nem no final de semana, via a cada 2 semanas, a cada mês, é que conseguia retornar para as suas residências e chegar próximo à família. Então, tinha toda uma realidade que era posta, e que, querendo ou não, todas essas ações afirmativas que os governos, principalmente o governo Dilma e o governo Lula, criam, são empecilhos e rebatem diretamente na classe média. Essa classe média, ela se revolta contra isso. Tanto é que a gente via as matérias, lembra das matérias que saíam naquele período, falando sobre isso, era assim, você não vai conseguir mais pagar a empregada doméstica, por que isso? Ou então, quanto custa? E fazendo os cálculos e criando uma narrativa contrária para que aquilo não acontecesse, para que essa lei não vigorasse. E a gente tem, inclusive, uma visão que algumas mulheres têm, que isso contribuiu muito para a derrubada do governo Dilma, por exemplo, para esse processo, né, em que ela foi vítima de toda uma narrativa que, na verdade, desqualificava, desonrava desonrava o governo dela, e que vinha revestido de uma misoginia, de tudo, de todas as formas de opressão contra as mulheres que a gente pode observar naquele momento. Olhar para as mulheres negras, falar da lei trabalhista, bater o pé em relação a isso, também fez com que a Dilma Rousseff, naquele período, fosse duramente atacada, porque aquela era uma visão, a visão da classe média, que as mulheres negras deveriam continuar como as mulheres que serviam a casa grande, e não mais do que isso. Havia um lugar, e naquele momento houve uma mexida, e isso não agradou a classe média. Muito obrigada, Antônia. As questões que você e a Cassi levantaram agora fazem uma recuperação histórica muito importante para essa nossa conversa, que enriquecem a discussão apresentada pela Matilde. Agora vão ser objeto de comentários da Matilde. Matilde, é com você. O que você acrescentaria em relação às observações que as nossas duas companheiras fizeram? Sim, boa tarde a todos, todas. É bom dar continuidade à reflexão que já foi iniciada por nós. Eu entendo que também, além do próprio trabalho doméstico em si, considerando ele sendo visto como estar a serviço de, né,
estar à mercê de. Também tem uma lógica na sociedade, em função da população negra não ter acessos e o mercado de trabalho, então, ela não tem uma inserção fácil e também não tem mobilidade no mercado de trabalho como um todo. Muitas das ações profissionais feitas pelas mulheres negras, mesmo que elas não sejam empregadas domésticas, e com isso eu não estou colocando nenhum demérito ao trabalho doméstico, é um trabalho honesto, um trabalho digno, mas nós não nascemos só para isso. Então, mesmo que ela esteja no mercado de trabalho, fora do mundo do trabalho doméstico, ela irá exercer funções semelhantes ao trabalho doméstico, ligado ao cuidado, Então, por exemplo, a maioria das auxiliares de enfermagem são negras, ligadas ao ensino primário, ligadas ao limpar, né? Ao cuidar do outro, a manter a estrutura da sociedade, entre aspas, limpa. Essa é uma situação de vida que parece destino, né? Então, essa é uma questão. E também as coisas que acontecem no mundo do doméstico, ou no mundo dessa forma que as mulheres negras conseguem estar no mercado de trabalho, e também os homens negros, é invisibilizada, não é considerada uma violência, não é considerada uma situação aviltante de vida, né? Então, para discutir a inserção das mulheres negras e dos homens negros na sociedade, é impossível não passar por essa mácula da forma como nós somos vistos como trabalhadores desqualificados e como servis. Não tem como não abordar isso com toda a firmeza e com toda a importância que essa temática tem que ter para se pensar a estruturação dessa pessoa vivenciando cidadania. Matilde, e Antônia e Cassi, então, a partir desse quadro que vocês apresentaram, a minha pergunta é o seguinte: a Matilde faz referência na aula dela a uma mudança de qualidade das lutas sociais envolvendo a questão do racismo e da igualdade racial no século XX e no século XXI. É claro que esses marcos são muito tênues, não é? Mas há algumas referências que podem nos ajudar a pensar isso, de acordo com o que a Matilde trouxe nas aulas. Então, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: a Matilde nos diz que o século XX foi marcado pelas lutas por liberdade, por justiça e direitos. E aponta que o século XXI, no século XXI, ou seja, nas primeiras décadas desse século, nós começamos a ver que o racismo passa a ser uma questão pensada por outros segmentos sociais, que não os negros apenas, e que começa a ser pensada de forma mais ampla na sociedade. E há também, né, evidentemente, uma tentativa de apropriação das lutas antirracistas, né, pelo discurso neoliberal, pelos setores de direita, né, não de extrema direita, mas de direita no Brasil. Eu queria que vocês comentassem isso. E gostaria que vocês comentassem isso à luz, volto a falar, dos direitos que foram garantidos no governo Lula e Dilma. E quero destacar aqui, em relação aos quilombos, em relação à saúde, em relação ao combate à violência, mas também, e eu queria destacar isso, em relação à educação. A Lei 10.639, depois, em relação à Lei 11.465, que introduz nos currículos História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Como é que vocês veem que esses direitos e que essas experiências, que a luta social no século XX impacta o nosso tempo atual em relação
solidariedade e a uma luta coletiva dos trabalhadores e das trabalhadoras contra o racismo, contra a violência e contra a desigualdade. Agora vamos inverter, agora vamos começar pela Antônia. Depois a gente vai para a Cassi. Tudo bem. Então, eu gostaria de iniciar falando um pouco dessa criação dos organismos, né, de política de promoção da igualdade racial. Acho que foi algo que dá para fazer no início desse período, né, no início do século, em 2000, a partir do ano de 2004, 2005, se pensar nisso, que é quando ela inicia o governo Lula, né, depois de um processo em que a gente sai da retomada desse processo de reabertura, que é oriunda dessa luta, né, toda do povo, e aí as políticas vão podendo se consolidar e tendo uma forte expressão do movimento negro. É importante que a gente diga que tudo o que nós construímos, o que foi construído até agora, que os governos Lula e Dilma construíram, foi resultado também desse olhar e dessa pressão do movimento negro, né? Foi o escutar a agenda coletiva, foi escutar o que as pessoas estavam falando, o que é que precisava ser alterado naquele processo. Precisava de uma lei que tratasse mesmo da cultura do povo negro, indígena, precisava de uma lei que alterasse essa perspectiva de educação que a gente tem, que fala de uma história onde o povo negro só perdeu e não tem herói, não tem identidade, não tem história nenhuma para se contar, é só uma passagem rápida e depois a gente segue o conteúdo e a educação precisava mudar isso, evidentemente, precisava ressaltar toda essa presença, essa existência e esse construir que nós tivemos, que nossos antepassados tiveram, assim como também os indígenas tiveram no Brasil. Então, essas políticas, essa política de promoção da igualdade racial, ela foi essencial para que algumas diretrizes elas fossem dadas para os estados, para os municípios, para a criação da política, para intervir para dentro e para fora dos governos municipais, estaduais e o governo federal, para que a gente pudesse evoluir do ponto de vista da criação eu ouvo dizer, da criação de uma consciência mais coletiva, de algo mais coletivo em relação ao racismo. A gente destaca também a política de cotas como importante, porque tem um mérito próprio. Tem um mérito a partir do momento que a gente observa a quantidade de pessoas que entram para a universidade e lá permanecem e saem, começam a pensar esse espaço na universidade, pensar de outra forma a sociedade, nos trazer conteúdo, elaborar material denso e que vai formular, vai nos ajudar na construção dessa política, vai ajudar a militância. Então, se não fossem esses organismos de política para as mulheres, é óbvio que o movimento está pautando, está brigando, mas tinha que ter um governo que se comprometesse de parte de direito com essa mudança. Não talvez algumas pessoas digam, não é ainda a mudança que a gente quer, mas é um grande começo e é um caminhar muito grande se a gente olhar principalmente para a educação. Se olharmos hoje que ainda precisamos atuar para a implementação da Lei 10.639 e da 11.465, é óbvio que a gente precisa ainda atuar, precisamos ainda chegar em alguns municípios. Mas já é realidade, muitos municípios já têm produzido uma mudança de consciência junto aos estudantes, junto aos professores, não é mais aquela coisa só do dia 20 de novembro, a gente já percebe a tentativa de mudança do livro didático. É óbvio que a gente tem hoje um Ministério da Educação que tenta barrar esse avanço, a gente tem algumas instituições que tentam barrar esse avanço, mas a gente teve um olhar diferenciado nesse início do século XXI para essa temática do racismo, e ela termina sendo, a gente termina tendo que ter o cuidado para que não seja apropriada e usada de forma inadequada. Né? E o que é usado de forma inadequada? Por exemplo,
essa falsa polêmica de racismo reverso, essa polêmica que está posta lá por exemplo, lá na Fundação Palmares, de que isso não existe, de que o povo que veio para cá veio porque quis. Aí isso a gente precisa ter muito cuidado e combater. E combater também a ideia de amaciamento desse racismo, de que não é bem dessa forma como a gente está colocando, que isso é uma pauta que vai tratar, é uma pauta identitária, que não tem importância e que portanto, não se trata de um racismo como estruturante da sociedade, não se trata de obstáculos que foram postos na vida de uma população inteira que prejudicou ao longo do tempo essa população toda. Então, esses cuidados a gente ainda precisa ter, ainda tem muitos caminhos a trilhar, mas a gente já tem um universo aí de mudanças bem significativas provocadas a partir das políticas que foram criadas no governo Dilma e no governo Lula. Bem, nós tínhamos perdido a conexão com a Cassie, felizmente conseguimos retomar, então agora eu passo a palavra para ela comentar essas questões levantadas pela Antônia e esses aspectos que dizem respeito à aula da professora Matilde. Bom, gente, pedir desculpas aí, né, coisas da internet, desse mundo tecnológico. Chega meu cenário, teve que ser mudado também, porque eu tive que correr aqui para ficar em um outro lugar que eu pudesse falar e vocês pudessem compreender, né, minha fala até o final. Bom, sobre essa questão que foi perguntada, eu acho que é importante a gente observar, como a própria professora Matilde tinha citado na sua aula, né, a existência e criação de movimentos que vão fortalecer a discussão, não só de combate ao racismo, mas de igualdade racial no Brasil, né? Então a gente tem aí o teatro experimental, a gente tem o movimento negro, a gente tem aqui na Bahia o bloco Ileaie, né, que surge dentro de um processo litúrgico, né, que é o carnaval, mas trazendo aí discussões que são extremamente importantes para a reflexão da sociedade sobre a questão, sobre a posição, na verdade, que o negro ocupa dentro dessa sociedade. E aí eu gosto de um livro que é O Nascimento da Cultura Afro-Brasileira, de Mirtz, e esqueci o nome do segundo autor, onde ele vai falar sobre a importância, né, da nossa história e da nossa cultura. E eu falo isso fazendo aí uma relação com a Lei 10.639 e a 11.645. Eu sou de um período onde a escola, os livros, e não só os livros, mas também as aulas, elas remetiam o negro sempre a esse lugar de escravizado. E essa lei, ela traz aí para a gente a obrigatoriedade, né, e a importância de se abordar nesses espaços sobre a história e cultura afro-brasileira, justamente para não só nos conectar com essa história que a gente traz de África, do continente africano, mas também sobre essa história que nós construímos quando chegamos aqui. E aí no livro ele vai falar que as nossas estratégias, elas surgem desde quando nós fomos trazidos, porque é sabido que foram trazidos escravizados de diversas regiões de África, e aí muitos não falavam a mesma língua, então uma das estratégias que eles utilizaram foi justamente de criar conexões, criar formas de se comunicar, né, para poder facilitar aí esses diálogos, facilitar o fortalecimento dessa cultura, facilitar o fortalecimento dessa história, né, para poder manter vivo ali essa história, né, que eles trazem. Então, a lei ela é importante porque nos conecta com essas informações que a gente não tinha até então, né, e mostra que a gente tem um outro papel na sociedade e fortalece, porque uma outra questão que eles trazem também é o que é feito com esse escravizado a partir do momento que ele é trazido de África. A primeira coisa que é feita é a alteração do seu nome.
né, para que ele tenha aí para que ele se desconecte dessa sua identidade, dessa sua realidade. Então, a lei é importante, assim também como a lei de cotas é importante para esse nosso acesso às universidades. Eu sou a primeira universitária na minha família, minha avó é analfabeta, meu pai só fez até a 5ª série. Então, ter hoje uma doutora negra na família é fruto de muita luta, muita resistência dentro desse processo que só nos exclui. Então, a lei de cotas, ela possibilita que eu não seja a única. Ela possibilita que outras famílias tenham, né, mais pessoas, não seja só um filho ou outro, mas que sejam todos daquela família que possam ter acesso à universidade, que todos eles possam modificar, inclusive, a forma como a academia né, dialoga em relação a nós, porque a academia, de certa forma, quando a gente entra na academia, a gente tem aí uma resistência desse grupo, né, porque o que a gente tem é uma elite que frequenta a academia, mesmo nas universidades públicas, que a gente tinha antes, e hoje a gente tem aí o acesso dessa turma que vai entrando para não só mudar essa visão, mas também para colocar todos nós nesses outros espaços que nos possibilita estar aí em espaços de poder, né? Pensando em estar em espaços de poder, sair da cozinha e, de fato, sentar na mesa da Casa Grande. Bem, diante das questões que a Antônia colocou e a Cassie, eu aproveito aqui para falar acertadamente, pronunciar acertadamente o nome da Cassie, estava pronunciando o nome dela errado. Matilde, como você vê as observações que elas fizeram em relação à questão da importância da história para a compreensão do fenômeno da escravidão, do racismo no Brasil, e a importância dessas leis, que era o que a Cassie estava falando mais imediatamente agora, para que essa consciência se espraie na sociedade, né? O conhecimento da história para isso é fundamental, seja pela ação dos movimentos, do movimento negro, do movimento das mulheres negras, seja pelo trabalho no âmbito da educação e das políticas públicas. Como você retomaria essa questão a partir da observação da Antônia e da Cassie? Enquanto elas estavam falando, eu estava aqui pensando no seguinte, essa questão da história é fundamental. Eu sempre uso uma frase, síntese de estudos de duas pessoas muito importantes no Brasil. Uma delas é Mário Maestre, um historiador gaúcho, e o outro é o Darcy Ribeiro, né, antropólogo também bastante conhecido por ser um dos fundadores da Universidade Federal de Brasília. Ambos, um pela questão racial negra, que é o Maestre, e outro pela questão indígena, que é o Darcy Ribeiro, colocam um sentido assim, que é impossível nós compreendermos a história do Brasil se nós não voltarmos ao que foi a escravidão e a quase dizimação dos indígenas, e também a forma como se deu a abolição, que não incluiu, assim como também os indígenas não foram inclusos ao longo da história com direitos cidadãos. Então, essa frase dos dois é muito emblemática para isso que a gente está tratando aqui. E em cada momento histórico, cada forma de estruturação do movimento negro e da organização das mulheres negras traz algumas configurações importantes para a sociedade. Eu vou me ater agora nos anos 70, em plena ditadura militar, quando surgiu o MNU, Movimento Negro Unificado. A partir daí, em toda a literatura que trata da organização racial, traz a importância que teve a movimentação de denúncia do racismo, que está muito marcado ao surgimento do MNU, mas o MNU não é a única entidade nacional,
desde o seu momento, desde o seu surgimento, embora o nome seja Movimento Negro Unificado, tem diversas outras instituições nacionais ligadas ao movimento negro e também a configuração de redes que agregam várias instituições, como é o caso atualmente da Coalizão Negra por Direitos. E essa denúncia demarcada nos anos 80, em plena ditadura militar, ela foi uma forma que o movimento negro encontrou de sacudir a sociedade, e a denúncia está presente até hoje nos nossos dias. Negros que são assassinados em supermercados, ou que pessoas negras, em função dessa situação de ampliação da fome, da extrema pobreza que nós estamos vivendo, que são presas, às vezes, por roubar 1 quilo de arroz, sendo que os criminosos de colarinho branco não são presos. Então, situações muito típicas dessa desconsideração da condição histórica vivida pela população negra. E eu, quando demarquei nas aulas essa mudança de estratégias entre século XX e século XXI, é que no século XXI, inclusive por amadurecimento desses momentos anteriores, desse período de denúncia, o movimento negro se colocou mais proativo na negociação para as políticas públicas. E isso tem dado resultado bastante positivo, como a política de cotas, como as ações voltadas às comunidades quilombolas e o reconhecimento da existência dos quilombos, como o protagonismo das mulheres negras e assim por diante. Bom, diante das questões que vocês colocaram, eu pergunto o seguinte: como vocês veem a retomada, em certo aspecto, do ódio de classe pelo governo Bolsonaro, ódio esse que fortalece na sociedade as práticas racistas? Então, nós temos assistido uma forte resistência dos movimentos da população negra, denúncias em relação à morte da juventude negra, e essas questões parece que resultam também dessa experiência de participação, de acesso à universidade, de acesso à cidadania, aos direitos sociais mais elementares no país. Eu queria que vocês comentassem, de um lado, essa conduta do governo Bolsonaro, e de outro, eu gostaria que vocês falassem sobre o futuro. Como vocês percebem o futuro da luta e da garantia da igualdade social no Brasil? Que desafios vocês veem em relação a isso? Nós estamos nos aproximando do Dia da Consciência Negra, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que fica para vocês como o maior desafio nesse momento da nossa história, considerando a violência, as barbaridades desencadeadas pelo governo Bolsonaro, mas também as conquistas, as lutas, a experiência social e cultural da população negra em relação a todas essas garantias e conquistas realizadas no período anterior. Eu devolvo agora para a Cassi e depois passo para o Antônio, para a gente alternar. Tá, vamos lá. Então, eu acho que a conduta do governo, né, do desgoverno, ela é baseada no que a sociedade ela acreditou durante muito tempo, que é nesse mito da democracia racial, e que o governo Lula e o governo Dilma, eles começam a trazer à sociedade essa outra realidade, que é uma realidade de trazer, né, os negros para mostrar, na verdade, à sociedade que nós não vivíamos uma democracia, que existia uma desigualdade muito grande entre negros e brancos dentro do Brasil, e que
isso vai... O que é que acontece, né? Tem um pouco do que a gente falou antes. Então, vão começando a ser dados direitos, a gente vê os direitos das trabalhadoras domésticas, a gente vê a Lei 10.639 e a 645, a gente vê a política de cotas, a gente vê cotas nos serviços públicos. Então, a gente vê uma série de medidas, né, que vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio da sociedade para trazer a população negra para os espaços onde lhe foi negado. Então, isso é algo que vai incomodar, e vai incomodar muito, né? Tanto que tem uma frase do Paulo Guedes, onde ele diz, né, que as empregadas estavam muito indo para a Disney, alguma coisa assim que ele vai fazer esse comentário ridículo, e aí eu não tenho outra classificação a dar, porque começou de fato a incomodar a classe média e a elite, a nossa inserção nesses espaços que eles consideravam que não eram nossos. Então, naquele momento em que tínhamos Lula e Dilma no poder, essas pessoas se retraíram, elas não falavam, né, com tanta clareza qual era o pensamento delas em relação a isso. Então, muitas começaram a esconder qual era o seu pensamento em relação a isso. E hoje a gente vive um desgoverno que nos possibilita, né, na verdade, a esses outros que eles expressem todo o seu sentimento de raiva, todo o seu sentimento de desprezo, e todo o seu sentimento de que eu ocupo esse lugar foi me dado a partir de um mérito, né, que eles gostam muito de fazer esse discurso, e por isso esses outros não podem ter esses espaços dados dessa forma, porque não é justo, né? E aí começa aí as máscaras caem e eles começam de fato a demonstrar quem eles são, o que é que eles pensam sobre a presença da população negra nesses lugares que eles consideram que não são deles. Então, a gente tem uma série de desafios, né, porque hoje a gente tem aí uma sociedade que acha que um negro questionar, né, a discriminação, você está com uma bicicleta passeando pela rua e ser questionado se aquela bicicleta é sua ou não, é mimimi, como é a nova onda da internet, né, chamar de mimimi essas discussões que a gente faz de requerimento de direitos e de combate ao racismo. Então a gente tem esse desafio, que é enfrentar esse pensamento, que não é um pensamento que é de hoje, é um pensamento que está consolidado, né, e a gente sabe que é um pensamento que vem de muito tempo, mas eu acredito também que a gente vai continuar resistindo, porque a gente resiste a esse processo há muito tempo, né, e a gente vai continuar resistindo, e eu acredito muito na mudança, né, o ano que vem, para que a gente possa retomar políticas, né, públicas e ações afirmativas que estavam sendo implementadas pelo governo Lula e Dilma, que possibilitavam a população negra, a população indígena, a população cigana, né, a população ribeirinha, possibilitava esse grupo ocupar os espaços os quais lhe foram negados durante anos. Então, eu acho que a gente vive aí esses desafios que são de luta mesmo, de resistir a todo esse processo de discriminação, mas eu acredito muito nessa mudança que vai aí trazer a gente para essa retomada, né, de políticas como o Programa Brasil Quilombola, as políticas de saúde para a população negra, para que a gente tenha aí os quilombolas, né, a regulamentação das terras dos quilombolas, para que a gente tenha lá na frente uma democracia de fato nessa sociedade, porque não existe democracia com racismo. Então, se a gente não equilibra essa sociedade, colocando negros, brancos, indígenas, ciganos na mesma posição, a gente nunca vai ter uma democracia nesse país. Muito obrigada, Cassi.
Agora, vamos ouvir a Antônia. Então, eu estava, enquanto a Cassi falava, né, eu estava aqui me lembrando de algumas questões que a gente sempre coloca quando está fazendo essa análise de conjuntura, de quando o ódio ele perpassou o tempo, né, e ele sempre esteve presente aqui na nossa realidade, né? A gente nunca saiu dessa perspectiva, dessa luta de classe que também informa muito desse lugar, desse nosso lugar de mulher pobre, preta, de homem pobre, preto, enfim, dessa população que teve quase tudo na sua vida cesseado, inclusive o seu direito o direito à sua identidade, né, a tudo que foi construído coletivamente. E eu fico pensando também que ele sempre foi muito expressivo. Foi expressivo quando dos grupos de extermínio, foi expressivo quando da chegada do crime organizado e da atuação da polícia e da vigilância constante do Estado e da ausência do Estado, né, nos territórios pretos, que são os territórios mais afastados, onde não chega uma infraestrutura, mas o Estado não é ausente, ele está lá com sua força de repressão. E o quanto a gente teve, durante esses quase 16 anos, vamos dizer assim, de governo Lula e Dilma, nós tivemos uma população que conseguiu levantar a cabeça, conseguiu olhar-se no espelho, conseguiu sonhar. Sonhava sim, sonhava em ser mais, alguns dizem que era só meramente consumo, eu não caio nessa discussão, porque de fato não era só isso, era a possibilidade do seu filho ser doutor, e ninguém sonhava com isso há bem pouco tempo atrás no Brasil. Na década de 60, por exemplo, o que as pessoas pensavam era a possibilidade do filho sobreviver àquela alta mortalidade infantil, por exemplo. E aí a gente pensa de como o povo conseguiu levantar a sua cabeça, conseguiu se erguer, conseguiu pensar num futuro diferente daquilo que para a gente era dado como certeza, né? Que é aquela permanência naquela situação, reproduzindo o modo de vida dos nossos pais, dos nossos avós, não na perspectiva da ancestralidade, mas numa perspectiva mesmo de reproduzir aquela miséria, aquele afastamento de toda e qualquer mudança, aquela mentalidade atrasada, e com isso eu estou falando, me referindo muito mais aos territórios periféricos urbanos. Nós começamos a perceber os quilombos com uma estrutura maior, com a possibilidade das pessoas receberem um título de terra, assim também como as comunidades indígenas, toda essa estrutura das políticas que foram sendo criadas ao longo do tempo, né? Os planos traziam, o plano de promoção da igualdade racial, quando era construído, por exemplo, eles traziam essa perspectiva de um futuro que viria a ser melhor, que não estava partindo do zero, estava partindo de uma luta constante do movimento negro. E aí a gente, de repente, nós vimos chegar ao poder um governo que é misógino, que é classista e que é racista. Ele dialoga com tudo o que você imagina de opressão de gênero, classe e raça, e ele opera todo dia e o dia inteiro para nos manter intertidos nessa narrativa péssima, enquanto ele desmonta tudo que é de política e toda a estrutura possível para que esse futuro venha a ser real. Todo esse futuro que a gente pensou nas conferências, que a gente lutou para ele tenta desmontar. Tenta desmontar o MEC, tenta o Ministério da Educação, tenta desmobilizar os conselhos, né, de direitos, ali tenta desconstruir a Fundação Palmares e colocar alguém lá que está fazendo esse trabalho e está logrando êxito, né, infelizmente. Coloca alguém na cultura que faz um discurso anti-vacina, que faz um discurso, enfim. Então, tem uma série de ações que o governo vai fazendo, vai tomando e que tem impactado diretamente na vida das pessoas. Basta a gente olhar para a pandemia. O que foi a pandemia aqui no Brasil?
A pandemia trouxe, revelou a fragilidade que as pessoas têm, né, em se manter sem essa, vamos dizer, sem uma estrutura mais robusta do Estado, né? Nós estamos vivendo um processo de muito desemprego e, além disso, as políticas não estão chegando nos territórios. Quem foi que primeiro chegou com o socorro aos territórios? Foram as organizações negras, por exemplo, principalmente as mulheres negras foram se organizando, foram organizando cesta básica, foram buscando formas de ajudar as outras famílias aqui, ali naquele momento em que elas mais precisavam. Então, a gente teve muita solidariedade e a gente conseguiu perceber que o que eles tentaram desmontar de estrutura própria nossa ainda está ali. A gente precisa tocar essa estrutura. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que esse futuro ele tem que ser coletivo. Esse futuro ele tem que ser construído a muitas mãos. Um próximo governo tem que partir disso que nós já temos, mas, sobretudo, tem que ser um pacto com o povo. Tem que ter um projeto de nação que envolva as pessoas. As pessoas precisam entender que esse projeto tem que ser coletivo, que não pode ser a grande maioria da população trabalhando 8, 10, 12 horas, sei lá quantas horas por dia, e um pingo que praticamente vive de renda, ficando com todo o recurso que nós produzimos no Brasil. A gente precisa urgentemente falar sobre isso e a gente precisa, sobretudo, falar com a juventude sobre isso. É o nosso futuro, é o futuro dos nossos mais velhos, mas é o futuro dos nossos mais novos, das nossas crianças que estão em jogo. Então, era isso que eu tinha para dizer, deixar o meu repúdio total a esse desmonte das políticas e dizer que haverá um futuro. É nisso que a gente acredita e esse futuro ele vai ser coletivo e ele vai ser de todo mundo. Muito obrigada, Antônia. Matilde, diante de observações tão lúcidas e tão importantes, o que você nos diz? Nós tivemos um complemento aqui da aula, na verdade, hoje. Está sendo bem interessante. O que você nos diz? Então, falando ainda das heranças negativas, eu me lembrei de Emir Sader, naquele livro Brasil que Temos, o Brasil que Queremos. Sim. Tem uma frase no texto dele muito marcante, que ele coloca que um dos principais escândalos do Brasil é a morte da juventude negra, né? E que essa morte se dá de maneira institucionalizada, na maior parte das vezes pela polícia. E aí essa fala dele, eu já escrevi isso em textos, me remete a fazer uma reflexão do que significado tem essa frase, foi bala perdida, né? Não existe bala perdida, existe bala achada, né? E esta bala sempre acha um corpo negro para se instalar, né? Na periferia, nas favelas. O maior prejuízo nesse sentido está para os negros. E a justificativa é de que a bala é perdida, né? Então, mostra aí a mediocridade e a falta a impunidade, né? Não a falta, o excesso de impunidade na nossa sociedade. E aí, Selma, nesse sentido, falando desse desgoverno, como nós estamos aqui tratando, eu fico com a impressão, e aí vou me dar o direito aqui de falar muito pessoalmente, eu fico com a impressão de que lá, quando o Bolsonaro foi eleito, a esquerda, os setores de esquerda, não estavam preparados para esta grandiosidade da organização da direita e da extrema-direita no nosso país. Nós vínhamos de 16 anos de governo, Lula e Dilma. Óbvio que a alternância num sistema relativamente democrático como é o Brasil, a alternância ela é sempre parte da vida política,
principalmente em relação ao voto, mas essa derrocada não era esperada. Tanto é que a reação demorou muito para acontecer, né? E, ultimamente, nós estamos vendo, claro que a pandemia também nos deixou um tanto, o isolamento social em função da pandemia para o Covid-19 nos deixou um tanto de molho, né, um tanto resguardados dentro de casa, mas agora, de maio para cá, nós estamos vivendo momentos muito intensos de manifestações de rua, e a política, a forma de pressão da política não é só pela lei, não é só pelo documento, é também pela rua, né? Pelas manifestações políticas de rua. Então, eu tenho crença, sim, no futuro, não sou uma pessoa pessimista, desanimada, tenho bastante crença no futuro, mas nós estamos necessitando parar para pensar muito bem as nossas estratégias. Então, por exemplo, em alguns momentos, em algumas construções políticas, a gente sente um pouco o clima, se Lula for candidato a presidente, o clima de já ganhou. Eu não acredito nisso. Não é por pessimismo. Não, eu acredito na luta dos trabalhadores pelos seus direitos e, nesse meio, os negros e as mulheres negras. Não é por pessimismo, mas é por cautela. Acho que nós temos que lutar, mostrar as garras, mas ter cautela em relação ao que é a capacidade dessa direita e da extrema-direita, né? E, nesse sentido, então, eu vejo que nós teremos grandes desafios pela frente em 2022, mas o meu coração ele vive pulsando em função das transformações e das mudanças, com crença nesse futuro. É assim que eu estou. Olha, foi muito boa essa conversa. Eu quero agradecer muitíssimo a Kessia, a Antônia, pela disponibilidade, pelas contribuições. Quero agradecer muito a Matilde, também pela disponibilidade, pelo cuidado na preparação e no desenvolvimento das suas aulas, e por uma conversa tão importante, tão profunda, como essa que nós tivemos, que alimenta a reflexão de todas as mulheres, especialmente das mulheres negras, sobre o quanto que nós ainda temos que lutar para que esse país conheça a igualdade racial e para que as negras, os negros conheçam a cidadania. Muito obrigada, foi um prazer essa conversa com vocês. Espero que em breve nos encontremos para outros bate-papos como esse. Com certeza. Com certeza. Eu sou a Major Denise, Superintendente de Prevenção da Violência da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. No ano de 2020, eu recebi o convite para colocar meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores para ser candidata a prefeita de Salvador. Quando a mulher preta recebe um convite como esse, recuar nunca será uma opção. O desafio nos move, nos movimenta, e nós entendemos que nossa representatividade é importante no fomento de políticas públicas que sejam pautadas na dignidade do povo preto e no combate ao racismo estrutural. Fizemos uma campanha linda, eu e toda a militância do nosso partido, construindo, sim, este momento representativo para todas as histórias. O momento é que consagrou a primeira mulher negra a ser candidata a prefeito de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores. E é neste esteio que eu convido a todas e todas a virem comigo e com tantas outras mulheres pretas e poderosas do nosso partido, a construir essa nova estrada, esse novo legado. Vamos juntos construir o nosso Partido dos Trabalhadores, vamos juntos empretecer as pautas das políticas desse país, construindo, sim, um momento e um espaço de identidade, igualdade, respeito e justiça. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. O tema da próxima semana será trabalho e desemprego, e quem preparou as aulas pra gente foi a economista, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira.
Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.